Estamos aqui com a Iá Vera Soares, uma das lideranças do movimento dos povos de terreiro do Rio Grande do Sul e do Brasil. Ela é da direção nacional do Fossum Potma, ela explica, e tratará de 3 temas, que é a criação do CNPIR, a sua participação enquanto conselheira e o seu ponto de vista em relação à conferência da CEPIR em 2018. Então tá. Assim, primeiro cumprimentando a todos, né? Sou Iá Vera Soares, né? Estou coordenadora nacional do Fórum Nacional de Segurança Alimentar dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, que é o Fossum Potma, que nasce lá em ano de 2000, a partir do Forma, que foi o grande eleito para estar no Conselho Nacional dos Povos Tradicionais e que construiu, na época, o Conselho Nacional de Iás, que começa a participar a partir dos chamados das conferências, seminários e da própria construção da CEPIR. Feito isso, no Fórum Social Mundial de 2003, o governo Lula bate martelo na CEPIR. E aí assume a nossa ministra Matilde Ribeiro, que começa a chamar os estados para construir o modelo do que seria a CEPIR. Como iria fazer uma estrutura baseada na questão racial para discutir a história da África, para discutir políticas afirmativas, discutir políticas de reparação para o povo negro brasileiro. E dentro dessa estrutura se cria um Conselho Nacional, a partir do anseio e da reivindicação da então ministra Matilde Ribeiro. E esse conselho ele foi criado, o CNPIR, Conselho Nacional de Igualdade Racial. Então ele foi criado a partir de muitos seminários para pensar o modelo do conselho. E para nossa felicidade, nossa surpresa, foi criado uma cadeira, um espaço, uma representatividade dos povos de terreiro. Como foi feito essa, não seria uma eleição, mas como foi tirado essa representação, né? Nós defendemos tese. Então, cada terreiro em cada estado foi tirado, levou um documento a partir de uma tese de cada situação, de cada território, de cada região. E como se via, como convivia com a sociedade o terreiro, a Ielorixá, os filhos de santo, que hoje já tem um outro olhar. Então o CNPIR, quando cria esse espaço, ele elege as teses. Na época, em 2003, uma das propostas levadas pelo Rio Grande do Sul, a partir deste olhar de Iá Vera Soares, foi, então, um dos escolhidos para ocupar na primeira gestão essa cadeira pelo estado do Rio Grande do Sul, até por ter um estado que tem como mote norteador em relação aos terreiros o racismo muito severo, muita discriminação, muita intolerância, muita perseguição. Então nós começamos aí a trabalhar estas questões dentro do Conselho Nacional, que foi o instrumento, vamos dizer assim, que teve a sensibilidade de trazer para as mesas de discussão todo o potencial que se preserva dentro dos terreiros, dentro daquele espaço chamado terreiro, que é onde se tem a visão do mundo africano, porque lá traz a história da África, lá dentro desse espaço chamado terreiro tem a educação, tem a saúde, tem o tratamento, a humanização, né?
o respeito. E também tem o que nos torna tradicional, a tradição, que é o tronco linguístico que nós temos. Os costumes, os valores africanos, eles são preservados no Brasil dentro desses espaços que são chamados de terreiros. Na Bahia, no Nordeste é chamado de roça, aqui no Sul ficou reduzido em casa de religião. E hoje, no século XXI, nós chamamos de casas tradicionais de matriz africana, porque preserva todos os valores que vieram com os africanos através dos navios negreiros e foram escravizados aqui no Brasil. Essa resistência, ela ficou presa e mantida e fomentada dentro dessa senzala que dá como o primeiro terreiro, o primeiro espaço de terreiro. E o CNPIR traz essa discussão para a luz da sociedade e constrói uma forma, um modelo de levar essa discussão não só para a questão racial, não só para os instrumentos da questão do negro, e ela leva esse debate para outros departamentos, para outros ministérios. Lembro eu que uma das primeiras reuniões dentro do conselho do CNPIR foi com a Secretaria de Direitos Humanos. E ali nasce toda uma política de reconhecimento, de pensar um momento de sustentabilidade, inclusive, e formação e capacitação para esses povos, para as Ialorixás, para os Babalorixás e para os estados. Outra política que entendo como afirmativa, que também fez uma diferença a partir do CNPIR, é a interlocução, o diálogo de um estado com outros, terreiros de um estado para outro estado. Então, isso foi de suma importância para a visibilidade desses povos. Tem uma política de reconhecimento, que nós entendemos como políticas afirmativas. Quando teve os encontros internacionais de Durban, que traz dentro do seu registro, da sua carta, ela traz a referência do CNPIR, porque foi levado às políticas afirmativas. Encontros internacionais que tivemos, quando nós tivemos intelectuais negros, com intelectuais da diáspora, que foi na Bahia, nós tivemos lá 6 dias de formação com o povo africano. Então, esse diálogo internacional, esse diálogo nacional, que ficava detido aqui no cantinho do Rio Grande do Sul, lá no cantinho da Bahia, ele abre o leque e faz o entorno, eu dialogar com outro dialogar com esse, porque o CNPIR era o responsável por essas organizações.